Ahn, Senhoras e senhores, então agora um poema. Um poema. Se meter a mão aonde não pode, o fim vai ser triste, tu sabe, né? Não vem mandado onde os cria abraços puros de boa fé. Pingente no peito, 500 gramas de nave eu te levo onde você quiser. Ligando pra nada, carvão tá queimando e fazendo mais gol do que o Pelé. Sextou, Brasil! Como é que nós estamos aí? Aqui quem fala é Gabriel Divan, frio e calculista, com a mente doutrinada na pista. Pois é, a parte no ar, a sua coluna jurídica do feed do Vira Casacas, onde eu, a cada... Agora já não sei mais, né? Porque antes era a cada 15 dias, mas agora entrou o Evárzea também, porque sabe como é que é? O Vira Casacas tem muita coluna, muita coisa. Tá, então vamos organizar. Vamos organizar. Nós somos o Vira Casacas, um dos podcasts mais queridos e mais ouvidos do Brasil. Né? Há quase 10 anos aí mandando brasa nas ondas do rádio internetico. Ok? Tá, informação número 1. Informação número 2. Nós temos o nosso programa toda terça-feira, onde convidadas, convidados, convidudes maravilhosos estão sempre lá para falar sobre os assuntos que mais interessam no campo da política, da sociedade, da economia, da cultura, do direito, tudo que você quiser. Ok? Ok. Informação número 3. Nós estamos em todas as plataformas de áudio, streaming, Instagram, YouTube, no nosso site viracasacas.com. Não tem desculpa para quem quer ouvir Viracasacas dizer que eu não sei muito bem. Não, sabe sim, já conhece e tá tudo lá, tá tudo entregue. Informação número 4. Nós temos toda sexta-feira uma coluna. Agora sim, vamos lá. Vamos falar com calma assim, ó. Numa sexta-feira você fica com Felipe Abal e o RT comentado. Histórias de arrepiar os cabelos, histórias inusitadíssimas que certamente você não conhecia ou não conhecia com a profundidade que é dada e acredite, você quer, você quer. Na outra sexta-feira vai haver o Evárzea. Sim, Carapanã, o cronista do Armagedon, aparece soltando o verbo, descendo a lenha na galera, de uma maneira que o mundo aprendeu a gostar. Que tal? Já na outra sexta-feira, como por exemplo esta, como por exemplo o dia 6 do 6, como cá estamos hoje, vem o A Parte. E agora sim, né? A gente explica, o A Parte é a coluna onde eu desenrolo fatos relativos ao mundo das leis, do direito, dos tribunais, das decisões, dos tribunais superiores, de tudo que você está acostumado a ver por aí, mas às vezes tem vergonha de perguntar porque talvez você não seja da área e talvez você queira dar opinião, mas não exatamente entenda, então eu estou aqui para facilitar a sua vida. A gente comenta, a gente rapidamente faz um resumo, a gente convida você a ter essa base inicial sobre a questão que está em jogo e aí depois você vai buscar mais aprofundamento, claro, agora com um resuminho mastigado, agora com alguma coisa entregue na sua porta, alguma coisa entregue na sua cama de bandeja, claro, para ouvir o A Parte, você não precisa nem sair da cama, mas eu acho que você já saiu, né? Porque se nós estamos aqui torcendo pelo sextou verdadeiro das 18 horas, pela batida do ponto, pela liberdade, ainda que momentânea, é sinal de que a gente é da massa trabalhadora aí. Então, sendo você do direito ou não, está convidado aí a comigo discutir rapidamente algumas coisas sem a enrolation society, sem a linguagem empolada que às vezes torna o direito um pouco incompreensível. Tá, mas tem outra coisa que torna o direito às vezes incompreensível. As disparidades que ocorrem em termos de algumas decisões e de algumas coisas que a justiça ou permite, ou avaliza, ou deixa rolar, pois é, em relação a algumas pessoas, dependendo de quem elas são e tudo mais. Bom, essa altura do campeonato vocês já meio que intuem, né? Que eu estou falando de dois fatos muito pitorescos que dizem respeito à questão de liberdade provisória e prisão preventiva que aconteceram aí nos últimos dias. Sim, MC Pose foi preso, mas foi solto, e Carlinha Zambelli foi condenada, mas fugiu, né? Fugiu. Estou fazendo um tratamento aqui não sei onde, vou pensar se vou largar meu mandato. Minha filha, você foi condenada. Você, teoricamente, vai cumprir uma pena e ainda estamos avaliando a sua inelegibilidade, que, se for o caso, vai começar depois do cumprimento da pena, inclusive. Então, assim, ó, tu não vai avaliar mais nada, tá? Mas,
Por enquanto, vai avaliar sim, porque está em Itália, Miami, sei eu onde. Fizeram lá uma análise no Google Maps, né, para tentar descobrir, através do padrão da sacada e janela do prédio que estava atrás do vídeo que ela gravou, onde é que ela estava, e identificaram como Miami. É totalmente uma coisa meio detetive, meio procrastinação, meio ecos de Carmen Sandiego que eu faria, cara. Sério, eu faria muito isso aí. Alguém fez antes, alguém ficou olhando para tentar, pelo padrão visual do edifício, achar onde é que está a Carla Zambelli. Tá, mas então vamos lá. Vamos lá porque essas duas questões a respeito desses dois casos mostram bastante como anda distorcida a questão, como eu já falei, do binômio da antinomia entre liberdade provisória e prisão preventiva, sendo que o caso da Zambelli não é exatamente assim. Nós vamos explicar com calma, tá? Então vamos lá. Só antes, assim, para você ter uma ideia, nós estamos numa parte de número 84. Rapaz, daqui a pouco tem 100 a parte no ar, hein? 100 sextou, que maravilha! Agora, se você vai no feed do Vira Casacas, em todas as plataformas lá, você vai ver que lá no parte 009, no parte 9, cara, olha só, né? Olha o tempo que já faz aí. Quase 80 edições atrás. Pois é, no aparte 009 de 8 de abril de 2022, eu comentei algumas coisas sobre isso no tema preventiva provisória. Ou seja, eu fiquei explicando lá para vocês quais são as diferenças em relação à prisão preventiva e liberdade provisória, porque tem gente que não sabe. Então, assim, eu recomendo que você escute aquele programa lá para a coisa ficar um pouco mais direitinha, caso você queira entender com mais profundidade. Lembrando, né, o aparte, eu sempre vou frisar, ele é um grande resumo. Mas, se você quiser mergulhar um pouco mais no tema, ainda no universo, nas fronteiras, nos confins do aparte, você pode ir lá no programa 009. Mas eu vou colocar rapidamente algumas coisas aqui para situar o debate. Sabe, por exemplo, quando você vê assim, e aí acontece de um caso rumoroso e parar nos jornais, a polícia está investigando alguns suspeitos, a polícia está no encalço de alguém, e aí a pessoa é presa. Aí daqui a algum tempo, que não é muito longo, a pessoa aparece solta, com tornozeleira. Solta mediante o pagamento de fiança. Solta, mas tendo que ficar recolhida em casa no período noturno. Solta, mas estando afastada do seu cargo público por tempo indeterminado. O que acontece aí, pessoal? As pessoas às vezes confundem e dizem assim, olha aí, ó, olha essa justiça brasileira, que piada, né? O cara foi preso lá por aquela barbaridade e agora deu 2 meses, aí já tá solto. Não tem como funcionar esse país. É um absurdo. Calma. Primeira coisa, um assunto é a pessoa estar presa depois de condenada e depois de que os recursos cabíveis foram avaliados e depois que não há mais possibilidade recursal, aí ela vai cumprir a pena que está estabelecida. Aí ela entra e passa a ter a execução da pena controlada. E aí, claro, daí vamos ficar o tempo que for preciso, vamos ver se é possível a possibilidade perante a pena atribuída de fazer alguma progressão de regime, dependendo lá no final vai ter uma liberdade condicional, mas vai demorar um pouquinho, porque isso tem a ver com o tempo de pena da condenação, tá? Então a primeira coisa é lembrar, não é todo mundo que vai preso para cumprir uma pena de um processo que já terminou. Não, tem gente que vai presa antes de ser condenado. Mas como assim, Gabriel? É possível? Sim. Sim, porque nesse caso a prisão tem uma finalidade cautelar, ela tem uma finalidade de assegurar um estado de coisas, ela tem uma finalidade de resolver uma situação momentânea que tem a ver com o andamento da investigação ou do processo. Ela não é a pena que vai ser atribuída, porque a pena ainda não foi atribuída, porque o processo ainda não acabou, porque a condenação ainda não está cravada. É o que a gente chama de trânsito em julgado. É quando não tem mais o que fazer, é quando o juiz apitou o final da partida e aí o resultado está dado. Bom, e aí? E aí que, por exemplo, se a pessoa está atrapalhando as investigações, se a pessoa está seguindo a praticar atos que
tem a ver com a própria questão que levou ela a ser presa preventivamente, se a pessoa ela está talvez com planos, né, talvez com algum risco, com alguma evidência de que vai fugir para evitar que no futuro ela seja condenada e vá diretamente cumprir a pena. Tudo isso são alguns dos motivos usuais que levam uma pessoa a ser presa provisoriamente. Não é sinônimo prisão provisória de prisão preventiva, tá? Porque a preventiva é um tipo, é uma espécie do gênero prisões provisórias. Provisórias que podem ser chamadas de cautelares, de processuais. O que importa é, não são prisões pena, não são prisões materiais, prisões para fazer cumprir a determinação de uma sentença condenatória. Não, são prisões que têm uma utilidade no que diz respeito a ajudar a investigação e ao processo, e elas têm que ser vistas como última possibilidade, porque você não quer dar para a pessoa antes de uma condenação, um dos piores efeitos que na justiça, no sistema brasileiro, se pode ter com uma condenação. Lembra que não é todo crime que tem pena de prisão. Existem 3 tipos de pena: a pena de multa, a pena de restrição de direitos e a pena de privação de liberdade. A maioria dos que a gente conhece envolve privação de liberdade, também associada com possibilidade de multa, em dias multa, também com algumas possibilidades de restrições de alguns direitos que podem ser acessórios, análogos, mas a privação da liberdade é aquilo que a gente tem por pena mais grave e acaba sendo uma espécie de padrão no nosso ordenamento. Tudo isso para lembrar, para reforçar, minha gente, que não deveria ser fácil, não deveria ser uma regra, não deveria ser corriqueiro que você use uma medida de emergência para lidar com alguma questão investigativa e processual, lançando mão de um recurso que, na verdade, vai ser, ao fim e ao cabo, basicamente igual àquele que é o objetivo final de quem quer condenar a pessoa. Então, se tudo der errado, o cara acaba preso. Então, antes de tudo dar errado e de não ter mais nenhuma chance de reverter isso, o cara tem uma possibilidade de ficar preso também, mas ainda que por um outro motivo, com uma outra finalidade. Então, por favor, não confunda, não confunda. Quando acontece de uma pessoa ser presa e dali uns dias ela é solta e tudo mais, muito possivelmente nós estamos falando de uma análise no que diz respeito a se há ou não há motivos, se há ou não há necessidade, se há ou não há pertinência de haver uma prisão neste sentido aqui. Não significa, pessoal, que a pessoa cumpriu uma pena a jato e foi embora, né? O pessoal gosta de dizer isso aí. Olha aí, ó, mal foi preso e já saiu. Enquanto isso, o fulano de tal... Tá, tem vezes que dá para fazer comparações. Nós vamos fazer uma comparação hoje aqui que não é muito simétrica, mas eu acho que dá para fazer. Agora, por favor, quando a gente está falando dessas prisões que acontecem durante a investigação, o cara está solto dali há um tempo. Sim, ele está solto dali há um tempo, porque às vezes a gente ponderou e viu que tem outra medida que cabe tão ou melhor do que uma prisão para realizarmos os trâmites aqui antes de uma condenação. Não é todo mundo que tem risco de fuga, algumas tem, né? Não é todo mundo que vai seguir oferecendo perigo, alguns têm. Não é todo mundo que vai ameaçar testemunhas, ter acesso a documentos, tentar destruir provas. Alguma galera sim. Então a gente tem que ver se há necessidade ou não de fazer fluir os trâmites de investigação, de acusação e de processamento com a pessoa solta, podendo se defender e podendo responder o processo solta, ainda que sob algumas condições, ou se é o caso de manter a pessoa que oferece riscos como esses presa de antemão. Lembra, não é a mesma coisa que punir de antemão, é prender excepcionalmente de antemão. Mas lembrando, né, pessoal, prisão é prisão, cana é cana, portanto, vai ter desconto do tempo de uma na outra, né? Se o Gabriel ficar 6 meses preso preventivamente até sair a sentença dele, porque tem risco de fuga, e aí o Gabriel é condenado a 10 anos e 6 meses, a gente já parte do princípio de que 6 meses a gente já desconta, porque tempo de cana, por causa do envolvimento com o rolo todo, é tempo de cana, tá? Mas enfim, prisão preventiva. Tá, e liberdade provisória, rapidinho para a gente entrar no tema.
Liberdade provisória é o contrário da prisão preventiva, ou seja, é quando você tem alguém que está sendo investigado, que está sendo processado, que já foi condenado, mas está com um recurso aí que pode tentar virar o jogo. Quando essa pessoa tem uma ponderação da situação e a ela é dada a possibilidade de seguir em liberdade, a gente chama de liberdade provisória. Liberdade, no sentido pleno, é o que muitos de nós temos, é o que eu estou tendo aqui, é o que talvez você tenha, é o que eu tenho no momento, dizem, é o que muita gente tem, talvez você não tenha, né? Se você está me ouvindo aí da prisão domiciliar, se você está me ouvindo aí do presídio, né? Que tem muita gente com celular, né? O celular funciona no presídio, mas não funciona muitas vezes, né, em algumas áreas da cidade. Força aí, meu amigo, um abraço aí e perseverança. Vamos refletir um pouco sobre as coisas que levaram a essa situação. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você tem uma liberdade que é ponderada a partir de você ter algum grau de comprometimento com a polícia, com a justiça, com alguma situação que envolva possibilidade de processo criminal ou já haja processo criminal, você às vezes tem uma liberdade que, quando botamos na balança os motivos aqueles, os riscos para te manter presa ou preso preventivamente e ou as possibilidades de você cumprir esse período em liberdade, nós vamos optar pela segunda. Então, liberdade provisória, o que é? É quando a gente tem uma necessidade de vincular alguém a uma investigação, a um processo que está andando e ou a medidas recursais após uma condenação, e nós pensamos o seguinte: esse cara, ele não precisa ficar preso por enquanto, não precisa utilizar a exceção daquela antecipação. Tá, mas aí como é que funciona? Bom, aí nós vamos colocar a pessoa com algum vínculo, com algum compromisso. Ele pode ser uma coisa muito light, do tipo assim, cara, continua solto aí durante a investigação, mas comparece aqui na polícia sempre que for chamado e caso vá mudar de endereço, nos avise. Ué, Gabriel, só isso? É, às vezes é só isso. Às vezes é o que basta. Às vezes é o que basta. Agora tem gente que é assim, ó, tá, tu fica solto, mas tu não pode de maneira nenhuma se aproximar do teu local de trabalho, do teu escritório, lá da residência da vítima, e tu não pode chegar a tantos metros perto da vítima. Ah, Gabriel, mas é assim? Pode ser assim? Claro, claro que pode ser assim, porque para alguns casos é isso que basta, é isso que serve. Ah, mas tem coisa mais grave. Você vai pagar uma fiança, você vai deixar um dinheiro empenhado aqui com a gente para garantir que, caso você ande fora da linha, a gente vai comer metade desse dinheiro aí de largada. Você vai perder, vai pagar uma espécie de, né, uma espécie de multa contratual aqui e você vai ficar com tornozeleira para a gente olhar onde é que você anda. Ah, mas eu até encaro essa, tá, cara? Então pode ser que também a gente possa te oferecer um afastamento de exercício de cargo público por enquanto. Porra, já é mais pesado, né? Tem gente que tem suspeita de ter algum problema que dificulte a compreensão das coisas que fez, né? A possibilidade de analisar se o cara é inimputável ou não. E aí o cara pode ficar internado provisoriamente. Puta, essa é pesada, hein, cara? Essa é pesada mesmo. Então, assim, vamos recolher o passaporte, vamos botar em prisão domiciliar. Tudo isso são graus de compromissos que podem ou não estar presentes com a liberdade provisória. Tudo vai depender do caso, tudo vai depender da gravidade do crime, tudo vai depender da possibilidade que você tem de fugir, de reiterar condutas, de atrapalhar as coisas. Então, a gente pondera se uma pessoa que está vinculada a uma investigação ou a um processo vai ficar presa preventiva ou se vai ficar livre provisória. Eu acho que isso é um balanço, né? É um resumo bastante simplificado, mas que dá para entender a tônica da coisa. Já falei, vai lá numa parte número 009, que aí eu explico isso aqui com um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de detalhamento, tá? Então, vamos lá, porque Carla Zambelli is away. Carla Zambelli escafedeu-se. Pois é, como é que pode uma coisa dessa? Gabriel, você está me falando aqui que a pessoa que está sendo investigada, ela pode ser presa preventivamente, em alguns casos, se ela apresentar risco, se ela oferecer perigo estando solta, ou ela pode ganhar uma liberdade provisória com algumas condições, com alguns empenhos ali que ela tem que cumprir, com alguns compromissos. Falei mesmo. Tá, beleza. Agora, Carla Zambelli já estava condenada.
Carla Zambelli já tinha a condenação, inclusive pelo maior órgão da justiça brasileira, que é o STF, dado o fato de que a prática do crime tem relação, inclusive, com o cargo de deputada que ela exerce ou exercia ou está exercendo ou vai pedir licença, enfim, o fato é que ainda é, brincadeiras à parte, ainda é. Tá, e aí? E aí que a prerrogativa de foro dela é para ser processada e julgada diretamente pelo STF. Então, a maior corte do Brasil já ofereceu uma condenação criminal para a Carla Zambelli, porque, vamos relembrar aqui, para além das questões de abuso de poder econômico em relação à campanha, né, na sua candidatura, que é outro rolo, que é uma questão que por si só conduz à inelegibilidade pelo TSE, aí é outra história, o STF, então, analisou uma questão de prática criminosa de Carla Zambelli, e aí eu adoro essa história, cara. Eu adoro essa história porque ela contratou o hacker de Araraquara para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Vocês lembram que ela tentou forjar um mandado de prisão do ministro Alexandre de Moraes? Ela tentou hackear, ela tentou fazer o contrário do que o Araraquara tinha feito em relação à Lava Jato, onde foi desbaratado todo o esquema da marmelada, que era as condenações, maiormente aquelas que visavam quebrar com candidaturas do presidente Lula no que diz respeito a todo aquele cenário. Pois é, o hacker ele conseguiu fazer uma proeza para um lado e na hora de fazer uma proeza contratado pelo outro lado, ele fez uma lambança desgraçada. Tinha até mandado de prisão para o ministro Alexandre de Moraes, assinado supostamente, de forma falsa, é claro, pelo próprio Alexandre de Moraes, né? Enfim, né? Inteligência não é bem o forte dessa rapaziada aí. Bom, e aí? Carla foi condenada a 10 anos de prisão. Ela foi condenada. Então, assim, ó, o processo foi instruído, o processo teve as manifestações do procedimento corriqueiro para os tipos de processo que ocorrem perante as cortes superiores, né, que não é exatamente o mesmo do Código de Processo Penal, ele é da Lei 8038, ele é um procedimento um pouquinho diferente, mas o fato é que chegou ao final o processo e o STF condenou Carla Zambelli. Ou seja, tecnicamente, o que ela tem pela frente é a necessidade de cumprir uma pena. Nós não estamos mais avaliando se Carla tem que ou não tem que ficar presa ou em liberdade provisória para acompanhar o andamento do caso. Não, o caso acabou. Carla foi condenada. Tá, Gabriel? Então, se já acabou tudo, por que diabos ela não está presa? E sim, ela estava solta, de posse do seu passaporte, a fim de poder pegar um aviãozinho e se mandar do Brasil. Pois é. A gente sabe que é muito rarefeita, é muito curta a margem para que alguém recorra de decisões no que diz respeito a processos que já iniciam no STF. Quando você é julgado por uma das turmas, existe possibilidades, e eu já falei sobre isso num outro parte recente, de você, por exemplo, entrar com embargos infringentes para discutir no plenário, e aí você não discute só com uma das turmas, a primeira e a segunda, você discute com o plenário inteiro, algumas questões de votos divergentes dentro da turma, mas para isso você tem que ter até uma limitação numeral, né? Tem que ter pelo menos 2 dos 5 ministros da turma votando de maneira divergente em relação ao que a maioria decidiu, para daí a gente talvez suscitar uma discussão pelo plenário. No próprio plenário também é possível essa discussão, conforme o regimento interno e conforme alguns julgamentos que já foram reiterados. Ou seja, a gente vai ter algumas bases para rediscutir pontos de divergência entre os ministros no STF. Mas lembra que nós já estamos falando da cúpula do direito brasileiro. Nós já estamos falando do topo da tabela. Então, não tem para onde recorrer no sentido de dizer que não gostou da decisão e quer uma revisão por um órgão maior, porque você já está no órgão maior. Tá, Gabriel, e por que você abriu esse parênteses aí que eu já estou quase me perdendo aqui? Calma, eu vou explicar. Existe, no entanto, uma possibilidade que é a de você entrar com uma medida que é, de certa maneira, recursal, mas não é uma medida recursal padrão, chamada embargos de declaração ou embargos declaratórios.
Ela serve geralmente nos órgãos inferiores para você esclarecer algum ponto da decisão que você quer seguir recorrendo ou para você enfatizar algum ponto da decisão que você quer que seja objeto de análise nos seus próximos recursos, para evitar que eles apareçam como se ela fosse inédita. Então, você vai jogar luz, você vai jogar holofote em algumas questões específicas da decisão. Ou você vai usar para a finalidade original do próprio recurso, que é você pedir uma explicação um pouco melhor sobre algum ponto, pedir para consertarem alguma omissão ou para consertarem alguma ambiguidade, alguma coisa que não está bem explicada no que diz respeito à decisão. É quase como se você pedisse assim, ó, só me explica o ponto 3 ali da decisão que eu não entendi muito bem. Ou me diz com um pouco mais de detalhe o que você quis decidir no ponto 5 ali, porque eu quero seguir recorrendo, eu quero enfatizar o que está sendo discutido aqui. Os embargos de declaração, eles paralisam o prazo para os próximos recursos. Aqui, em se tratando de STF, já que não vai ter próximos recursos, então eles paralisam a possibilidade de cumprimento da decisão até que o acórdão dos embargos seja publicado, para que a gente tenha, então, a situação definida. É direito da pessoa entrar com embargos, nesse caso, para a gente esclarecer ou para a gente definir os pontos que eventualmente estejam controversos ou mal explicados da decisão. Carla Zambelli e sua defesa entraram, se não, né? Se não, entraram com embargos declaratórios. E aí? E aí que, por enquanto, a pena não estava sendo ordenada para cumprimento, porque é preciso avaliar os embargos, é preciso avaliar o que ela quer, é preciso avaliar se há necessidade de esclarecimento ou não de algum ponto dessas decisões. Então, trancado o prazo para o cumprimento, passíveis de análise os embargos da Carla Zambelli, gera um tempo para ela, digamos assim, fugir, né? Que beleza, né? Que beleza. Bom, o que costuma acontecer é que é possível você entrar com embargos, de embargos, de embargos, de embargos. Tá, Gabriel, mas então a pessoa pode ficar postergando para sempre a coisa? Não. Não, por quê? Primeiro, os embargos eles têm que ser conhecidos, né? Ou seja, você não pode entrar com qualquer bobagem lá, achando que vai ganhar tempo, simplesmente não falando nada, simplesmente não pedindo nada de pertinente, simplesmente não mostrando nenhum tipo de controvérsia relevante. Sendo assim, se os embargos não forem conhecidos, é como se eles não existissem. Você perdeu aquele tempo, você perdeu aquele prazo, você acha que está com tudo simplesmente suspenso, paralisado, e não vai estar, o prazo vai constar como se fosse corrido. Bem, segundo ponto, se você ficar entrando com embargos, de embargos, de embargos, é simplesmente possível de que o magistrado olhe e diga assim, não, esses embargos aqui, eles são só para protelar, eles são só para procrastinar, eles não servem para nada, eles estão tentando manter viva, mantendo acesa a chama aqui de uma maneira ilícita. Então, pronto, isso aqui inclusive é litigância de má-fé. O que significa, portanto, dizer que geralmente o Supremo tem um padrão de achar que quando a pessoa está fazendo isso, já nos segundos embargos, dos embargos, aí é caso de não considerar. Então, primeiros embargos a gente analisa porque é uma presunção de boa-fé, é um direito da pessoa, e aí você suspende o prazo para cumprimento e para o andamento das medidas. É neste ponto que Carla Zambelli estava, na ideia de esperar o julgamento dos seus embargos, e é por isso que ela já não foi mandada diretamente para começar o cumprimento da pena. E aí, qual é o erro aqui? Qual é o problema? Bom, sabendo quem é essa pessoa, sabendo do que ela fez e do que ela faz e do que ela deixa claro que quer seguir fazendo, sabendo das grandes possibilidades que tem ela de mobilidade e fuga, a gente, no momento em que está pensando ainda se vai analisar e de que forma vai os embargos que ela manifestou frente à condenação, visivelmente para ganhar tempo, porque não tem mais basicamente nada para ganhar além de tempo, seria bem possível estabelecer algumas medidas cautelares, seria bem possível estabelecer alguns compromissos ali, para quem não quer já prender ela antes da hora, poderia pelo menos deixar registrado algum tipo de vínculo, por exemplo, segura o passaporte dessa mulher, bota ela monitorada,
estabelece algum critério para que naquele período de tempo onde ela já está certamente condenada e é muito improvável, quase impossível que haja uma reversão dessa condenação, ela não vá tentar fazer alguma coisa para escapar justamente do efeito que já é certo. O abismo já está na cara dela, a estrada está terminando para ela. Então, se uma pessoa que está recém-processada pode até ser presa preventivamente em alguns casos, porque pode oferecer alguns tipos de riscos, como fuga, por exemplo, uma pessoa que já está condenada pelo último órgão possível, que não tem como reverter a condenação basicamente em nenhum aspecto, essa pessoa, obviamente, oferece mais perigo e mais risco de fuga, por exemplo, do que outra. Então é bastante esquisito, né, que ao longo desse trâmite todo, que está quase chegando na condenação e depois chegando e estabelecendo a condenação, tenha sido devolvido a ela, por exemplo, o passaporte, com a confiança de que ela não estava oferecendo nenhum tipo de perigo para uma fuga, para uma evasão, e ela poderia ficar aqui acompanhando o final de toda a historinha até o ponto em que ela ia ser convidada a entrar no Chilindró. E aí é claro, né? É claro, por mais que a gente perceba que o Supremo não vai nem um pouco a cara da dona Carla Zambelli, a gente tem que colocar na discussão esses fatores como, olha, uma mulher que sai por aí empunhando uma pistola na véspera de eleição, tentando dar um tiro num cara. Uma pessoa que frauda um sistema oficial do Conselho Nacional da Justiça Brasileira. Uma pessoa que é abertamente favorável ao golpismo e abertamente favorável ao descrédito das próprias instituições democráticas. Esse tipo de pessoa, em qualquer outro contexto, estaria presa do início da investigação até o fim do processo e na hora de cumprir a pena, ela já ia estar presa e iam mandar só ela dar uma voltinha e dizer assim, ó, dá uma voltinha aí, minha filha. Opa, plimba! A tua prisão preventiva virou prisão definitiva. E aí, claro, marcadores de classe, marcadores de branquitude, eles são bastante exemplares nessa discussão. Eu vou repetir. Tem gente que está recém começando a ser investigado e, por muito menos, já nem se analisa liberdade provisória, já se bota em prisão preventiva, ainda que por um certo tempo. Ainda que não de uma maneira que vá cumprir todas as etapas do procedimento. Mas tem gente que, na largada, já é prisão preventiva. Por que Carla Zambelli, quando condenada já e quando ela já vislumbra que não tem como revirar essa condenação, ela está solta e com o passaporte na mão e podendo viajar para fora do país e podendo fazer joguinho de pedir asilo, de pedir atestado médico, dizendo que vai se licenciar do cargo. Minha filha, que mundo tu vive? Tu vai perder o teu cargo. Né? Tu já está com isso definido. Então, olha só, cara, olha que loucura. Uma pessoa que não tinha mais absolutamente nada a perder e que já não tem mais qualquer estabilidade programada em relação às funções que ela ocupa em relação ao legislativo brasileiro, essa pessoa, com tudo isso aí, ela ainda pode ter passaporte e ela ainda pode sair do país e ela ainda pode ficar fazendo joguinho de gato e rato. Agora que aconteceu a consequência da fuga, a PGR diz que vai pedir a prisão e o STF vai analisar colocação de nome dela na Interpol e possibilidade de decretar a prisão e possibilidade de restringir um pouco mais medidas, como, por exemplo, a da questão do passaporte. Mas, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, eu vou dizer de novo, não é porque a pessoa está condenada que ela tem que ser presa. A gente tem que esperar o trânsito em julgar, tem que esperar o fim definitivo e tem que ver se há motivos cautelares para ela estar presa antes do fim definitivo. Mas o problema é que o fim definitivo da questão do processo da Carla Zambelli já estava determinado. Ou seja, se uma suspeita, se uma ré tem chance de fugir e de atrapalhar as investigações, uma já condenada que agora não tem mais nada a perder, tem muito mais. Então é muito esquisito que em uma semana a gente tenha Carla Zambelli livre, leve e solta para, com seu passaporte de forma regular, sair do país e mandar uma banana para a justiça brasileira. Eu acho que não vai durar muito essa banana, mas de qualquer forma mandou. A ousadia rolou, conseguir sair fora do país e dar letrinha, ela conseguiu.
E na mesma semana, a gente tem aquela questão da prisão do Pose do Rodo. Bom, vamos rapidinho falar sobre isso, porque a prisão e logo depois a soltura dele tem a ver com pelo menos dois fatores. Um deles é de que ele e sua companheira, que agora também é investigada, teriam envolvimento direto na administração e no funcionamento do Comando Vermelho em certas áreas do Rio de Janeiro, porque seriam filiados à organização, seriam embolados com membros da organização e teriam feito repasses e movimentações financeiras que dizem respeito a bens e a grana da organização. Essa é uma questão importante porque a gente tem na Lei de Combate às Organizações Criminosas, a 12.850, no artigo 2º, a previsão do crime de promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por pessoa interposta organização criminosa. Pena reclusão de 3 a 8 anos e multa sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Então, o cara que só é de organização, o cara que promove ou financia organização, ele está dentro aqui para além de talvez também ter praticado algum crime que diz respeito à organização. Então, se prendem um cara que é alto líder do Comando Vermelho, por exemplo, ele tem crimes do comando na conta dele e um deles é só o fato, somado a eles, de ser integrante e de ser promotor ou de financiar ou de organizar, né, o grupo criminoso. Bem, a prisão determinada para o Pose, ela foi a prisão temporária. É parecida em alguns aspectos com a prisão preventiva, mas não é a mesma. Ela está definida pela Lei 7960 de 89 e com modificações posteriores, né, por leis um pouco mais contemporâneas. Mas o fato é, existe para a temporária uma questão que é bem peculiar, que é a prisão ser imprescindível para as investigações, ou seja, é uma prisão que ela é feita durante o período investigativo para que a pessoa presa possa, de alguma maneira, servir de algo para ajudar na investigação e ela tem também componentes que informam essas questões de liberdade provisória e essas questões similares à da preventiva. Mas com um detalhe, a temporária, ela, ao contrário da preventiva, ela tem um espaço definido. Ela pode durar 5 dias, prorrogáveis por mais 5, ou 30 dias, prorrogáveis por mais 30, no que diz para com a existência de eventual crime hediondo sendo investigado. E aí que ela cabe, entre outras coisas, para alguns tipos de crimes, entre eles a questão de quadrilha ou bando e tráfico de drogas. A questão da quadrilha ou bando tem que ser revista, né, de alguma maneira, porque a gente não tem mais o crime aquele de formação de quadrilha. Este acabou passando para o crime da organização criminosa da Lei 12.850. Mas no Código Penal continua vigente a questão de dizer que associarem-se 3 ou mais pessoas para fim específico de cometer crimes. Associação criminosa é o novo artigo 288, com pena de 1 a 3 anos. Então, é possível fazer uma prisão temporária para alguém que está envolvido com o tráfico de drogas, para quem está em associação criminosa, para quem tem uma série de outros crimes que estão listados na própria lei. Mas aqui a gente fica com esses dois, tá? Então, o que acontece? Nós temos uma prisão que, se for decretada, ela vai se pautar por esses motivos que a gente já falou da preventiva como espécie de linha auxiliar. Então, você vai ver se há necessidade de prender o cara, você vai ver se tem alguma possibilidade dele estar seguindo, praticando crimes, você vai ver se há uma possibilidade de fuga ou coisa parecida, e aí a gente vai avaliar, claro, isso dentro dos parâmetros da lei, porque a ideia é não prender ninguém antes da hora. O componente da prisão temporária, que é, repito, uma das modalidades de prisão provisória, de prisão cautelar, junto com a preventiva, é esse de ter um espaço de tempo definido. Claro,
Se provar que não havia motivo e se não havia qualquer possibilidade mais efetiva ou mais útil da prisão, nada impede você batalhar pela soltura antes do prazo determinado esse. 5 dias mais 5 ou 30 dias mais 30, dependendo do caso. Tráfico de drogas aqui é considerado crime hediondo e poderia gerar uma prisão de 30 dias com prorrogação de outros 30 na questão. Agora, o que chama atenção aqui é que no caso do Pose do Rodo, não se fala exatamente no suposto envolvimento dele e ou da companheira com questões de tráfico em sentido literal e ou com financiamento e participação da organização criminosa. O que está se falando aqui, basicamente, é a partir de uma nota da Polícia do Rio de Janeiro, que está amplamente divulgada aí na imprensa, de que, atenção, o repertório das músicas entoadas por ele faz clara apologia ao tráfico de drogas e ao uso ilegal de armas de fogo e incita confrontos armados entre facções rivais, o que frequentemente resulta em vítimas inocentes. Esses eventos são estrategicamente utilizados pela facção para aumentar os lucros com a venda de entorpecentes, revertendo os recursos para a aquisição de mais drogas, armas de fogo, equipamentos... Tá, pera um pouquinho. Então, assim... Você está querendo botar no cara a apologia do artigo 287, que já é um tipo penal bem problemático, né, cara? Porque assim, ó, eu poderia dar 500 fatores aqui, eu vou falar só de 2, tá? Primeiro, o cantar sobre as coisas é uma coisa. O fazer as coisas que você canta e o apoiar irrestritamente as coisas que você canta é outra. Ah, Gabriel, mas é óbvio que o Pose apoia. Tá, não, tudo bem. Tá, vamos deixar barato isso aí, então. Vamos dizer que ele apoia, sim, e que o que ele canta lá, ele tá fazendo gritos de guerra e tecendo loas ao CV. Tá, beleza. Vamos deixar por aí. Ok, mas assim, isso ser um crime por si só, isso ser um crime que, aliás, né, conforme a previsão legal, ele vai ter uma pena que vai chegar a 6 meses no máximo, cara. Né? Se for pensar esse crime isoladamente no Código Penal, artigo 287. Então, a apologia por si só, ela não está prevista na lista dos crimes que autoriza a prisão temporária e ela, pelo tamanho da pena, no critério básico, né, que teria que ser mais que 4 anos de pena máxima, ela não autorizaria uma prisão preventiva. Então, a apologia ela está sendo usada como a grande desculpa e o grande mote para a prisão, mas ela não sequer poderia ser um crime que gera essa prisão, porque o tamanho da pena e a ausência dela na lista faz com que ela não possa ocasionar nenhuma prisão preventiva, nenhuma prisão temporária. Então, se você me disser assim, olha, a prisão foi por tráfico de drogas e associação para o crime, tá? Então você tem que provar e você tem que ter material que o cara está realmente atuando em prol da organização, porque cantar música que fala glorificando o cara da organização, ou que incita a violência, ou que comenta, ou que faz uma crônica sobre a violência da favela, isso aí não é o crime de tráfico de drogas. E isso aí não está presente na lei da temporária. Então, o cara não poderia ser preso por apologia do jeito que ele foi. Ele tem que ser preso por outra coisa. Agora, tu tem que ver se a prisão dele, no caso da temporária, é imprescindível para as investigações ou se não é. No caso, foi determinado pelo TJ do Rio de Janeiro que não. Encontraram materiais na casa dele, ele está na rédea curta, o pessoal está de olho em várias coisas, então isso aí já seria suficiente, não haveria necessidade de prender o cara por isso. E aí, claro, né, pessoal? Não adianta também fazer uma prisão totalmente espetacular do cara e depois reclamar que a soltura do cara foi espetacular e que os milhões de fãs aí não ficaram felizes e que a galera toda dele foi lá receber ele como se fosse, né, sei eu, o Papa, né, já que tá na moda aí, já que é tempo de Papa. Então o pessoal foi lá, fez um fuzuê, subiu em ônibus, abraçou, ficou a multidão lá, como se ele fosse a Calesse do deserto. Pois é, cara. Não adianta reclamar disso quando tu faz uma prisão dessa aí que troca os pés pelas mãos e daqui a pouco prende de uma maneira inconsistente que é só para conseguir uma soltura muito fácil posteriormente. Repito, temos que ver do que ele está verdadeiramente sendo investigado e quais são as bases reais que tem para a gente colocar ele ao lado
de organização criminosa e como, inclusive, agente ativo da organização. Porque, do contrário, não tem como prender o cara nem de um jeito nem de outro, simplesmente por uma questão de apologia, que, aliás, já é um tipo penal, já falei, né, bastante caduco, bastante problemático. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é, embora não seja a mesma prisão, embora não seja decretada pelo mesmo órgão, embora não tenha a ver com as mesmas coisas, a gente pode traçar pelo menos algum pequeno paralelo aqui. Porque tu tem uma pessoa que praticou um crime gravíssimo contra as instituições brasileiras e que já está condenada, quer dizer, o Pose está recém sendo investigado, tem muito pano para manga ainda. Carla Zambelli está condenada e teve uma série de arregos ali que é muito estranho que uma já condenada pelo último órgão possível dos possíveis possa ter. E isso possibilita, inclusive, que ela siga, né, o seu caminho aí de ficar fazendo choramingos e tentando criar factoides de vítima em cima de uma questão onde nada mais nada menos do que ela é uma criminosa, é uma bandida que já está condenada. Essa sim, né? Essa já dá para dizer oficialmente. Agora, no que diz respeito ao outro caso, você primeiro prende, né, para tentar criar um fuzuê em cima da prisão e aí depois chora, né? Como é que é? Né? Aqui no caso foi ri agora e chora depois. Foi ao contrário, né, do que se costuma dizer aí, né, do adágio do mundo do rap, porque afinal de contas o cara foi obrigado a chorar depois, né? Dado que saiu prendendo sem mais nem menos o cantor, aí quando ele foi solto, né, teve que engolir aquela multidão lá, batendo palma para ele, né, e fazendo festa com a sua liberdade. Lili cantou, né? Lili cantou pro Pose do Rodo, o pessoal dele, os seus ficaram felizes, né? E aí a galera teve que aturar esse tipo de coisa. Ah, olha só, os caras recebendo bandido lá, né? Pois é, pois é. Mas os paralelos estão aí, né? Os paralelos estão aí. E aí, então, eu não estou querendo dizer assim, ó, não, eu estou eximindo Pose do Rodo de qualquer envolvimento com... Não sei, não posso falar isso e não estou dizendo. Agora, que certamente é esquisito, né? Essas prisões aí, usadas para dar recado de um lado e uma condescendência do outro. Aliás, né, Carla Zambelli, velho, vamos lembrar de novo, cara. Ela saiu no meio da rua empunhando uma pistola apontando para um outro cara tal. E isso aí assim demorou para ter alguma consequência, para ter alguma menção que poderia complicá-la. Não quero nem pensar o que aconteceria se Pose do Rodo, né, recebesse os policiais que foram cumprir a temporária na casa dele, do mesmo jeito que Roberto Jefferson recebeu, né, a Polícia Federal, com granada e coisa e tal. Bom, aí esse cara, toda a família, todo morro já estaria tudo explodido. Já teria helicóptero do Capitão Nascimento lá mandando míssil, né? E aí a gente sabe que a gente tem um problema muito grande quando essas disparidades são tão normais, né? Tão normais. Olha, eu acho que eu já falei demais. Eu vou ficar por aqui. Eu só peço que você considere em apoiar o Vira Casacas, porque projetos como o nosso precisam bastante. Então vai lá em apoia.se/viracasacas ou em orelo.cc e contribua com pelo menos R$ 5 mensais para o Vira Casacas. Vai lá em umapenca.com/viracasacas e faz sua compra das camisas, ecobag e produtos do Vira Casacas. Utilize nossos cupons de desconto aí na Insider e na Amazon para fazer suas comprinhas aí, caso queira, porque isso tudo aí nos dá uma bela de uma força. Fique ligado, tem mais Vira logo em breve, tem colunas e daqui a um tempinho vem mais a parte.